Glorificado seja o nome do nosso poderoso e glorioso Deus. Vocês têm sentido nesses últimos dias? Vocês têm sentido muito cansaço? Muita tristeza? Às vezes um desânimo batendo? A gente está vivendo um tempo em que a gente está tendo muito peso sobre a nossa vida. Principalmente quando a gente fala de Jesus, principalmente quando a gente fala em Deus, principalmente quando a gente se propõe a orar, a ler a Bíblia. A gente sente um peso, a gente sente um cansaço, rapidinho dá sono, né? Sempre quando a gente vai falar de Deus, parece que chega alguém para nos confrontar, chega alguém para tentar nos provocar. E a gente vai sentindo um desânimo, a gente vai sentindo assim uma tristeza. E às vezes a gente não sabe de onde vem essa tristeza. Às vezes a gente não entende o porquê que nós estamos com essa tristeza, o porquê que nós estamos desse jeito. E a palavra de Deus, ela nos dá uma direção do que está acontecendo hoje. É engraçado. Existem algumas pessoas que dizem que a palavra de Deus precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser atualizada. Mas quando nós vamos lá no livro de Salmos, a gente vê exatamente o que está acontecendo hoje em dia. Quando a gente vê lá no Salmo 42, o salmista Davi, ele está no meio de uma guerra, ele está no meio de batalha, e ele começa a se angustiar, a alma dele começa a se angustiar e ele não entende por quê. E ele começa o Salmo 42 dizendo assim: assim como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma deseja a ti, ó meu Deus. Ele está dizendo que a alma dele tem sede de Deus. Sabe? Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu sinto assim uma falta de estar perto de Deus, uma falta de estar conversando com Deus, uma falta de sentir que Deus realmente cuida de nós. Às vezes vem aquela dúvida: poxa, será que Deus está cuidando da gente mesmo? Será que Deus responde a nossa oração? Será que Deus responde aquilo que a gente fala com Ele, aquilo que a gente conversa? Porque às vezes a gente está orando e a gente só tem o silêncio, a gente não tem uma resposta, a gente não tem uma palavra, a gente não vê as coisas mudarem, às vezes a gente não vê as coisas acontecerem. É incrível como, quando a gente tem uma situação de enfermidade em casa e que você crê totalmente na cura, no milagre de Deus, mas o tempo vai passando e você não vê o milagre acontecer, você não vê aquela situação mudar, você não vê o que se vai acontecer ou não. E o inimigo aproveita essa situação para colocar na nossa cabeça as dúvidas. E a gente começa a ficar em dúvida: será? Será que vai acontecer? Será que vai vir? Será que... E isso vai angustiando a alma da gente, isso vai trazendo uma angústia no nosso coração, às vezes traz uma tristeza. E o salmista, ele continua no versículo 2 dizendo assim: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista está tendo a impressão de que ele não consegue mais entrar na presença de Deus. O salmista, ele começa a ter aquela impressão de que Deus não aceita mais a presença dele. Quando ele começa a orar, parece que as orações dele não passam do teto, não vai, não sobe, não chega até Deus.
E ele começa a se questionar: quando que eu vou poder entrar na presença de Deus de novo? Quando que eu vou poder estar com Deus? E a palavra de Deus, ela é clara, ela diz que Deus está conosco. Jesus disse que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. No versículo 3, o salmista fala assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? É engraçado que quando nós estamos passando por problemas, sempre chega alguém para perguntar para nós: mas você não é crente, cara? Aonde que está o seu Deus? Você não diz que seu Deus faz isso, seu Deus faz aquilo? Você não fala que seu Deus cura, que seu Deus supre? Cadê seu Deus? Ou seja, nós já temos todos os problemas para a gente pensar, a gente já tem toda o nosso dia a dia para a gente correr atrás, e ainda vem pessoas a nos perguntar: cadê seu Deus? Onde é que está esse Deus que você prega? No versículo 4, o salmista fala assim: quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O próprio salmista começa a dizer para a alma dele, ou seja, o nosso racional, como o apóstolo Paulo fala, que o nosso culto a Deus tem que ser um culto racional e não emocional. O salmista fala, ele usa o seu racional para dizer para a sua alma, para o seu coração: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Muitas vezes nós temos que deixar o nosso sentimento de lado. Muitas vezes nós temos que deixar aquilo que a gente sente para que venha sobressair o nosso racional, para que o nosso racional declare a palavra de Deus e convença o nosso coração de que Deus é Deus, de que Deus está no controle, de que é Ele que manda em todas as coisas. E que nós temos que adorar a Deus, que nós temos que louvar a Deus, não importa a situação que nós estejamos passando. Não importa se o governo é A ou se o governo é B, se as coisas estão caras ou se estão baratas, não importa se o INSS foi roubado, não interessa o que aconteceu, Deus é Deus. Ele está no controle de todas as coisas e nós precisamos confiar nisso. Se a gente não colocar a nossa confiança de que Deus está no controle, aonde que nós vamos nos apegar? Aonde que nós vamos nos agarrar? A palavra de Deus, ela diz em outro salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o próprio salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem de Deus. Apesar de eu não ver, apesar de eu não estar sentindo, apesar de eu não estar ouvindo a voz de Deus e a resposta de Deus conforme eu preciso ou eu quero, mas o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem de Deus. Nós só vamos conseguir passar pelas nossas tribulações se nós estivermos agarrados na mão de Deus.
Não existe outra forma, não existe outro jeito. No versículo 6, ele fala assim: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abatem sobre mim. Eu acho interessante esse versículo quando ele fala que um abismo chama outro abismo. Muitas vezes a gente não entende o que ele está querendo dizer. Quanto mais a gente se entrega à nossa tristeza, quanto mais a gente se entrega ao nosso problema, quanto mais a gente se deixa abater pelos problemas que vêm sobre a nossa vida, mais problemas virão. É por isso que ele fala que um abismo chama outro abismo. Às vezes você está triste por causa de uma coisa e aquilo te desanima, e você já não tem força para resolver outra coisa, então aquilo se acumula. Então um abismo vai chamando outro abismo. Um problema vai chamando outro problema. E assim nós vamos ficando atolados em problemas, em preocupações. E Deus, ele está sempre dizendo: confia em mim. Entrega os teus problemas para mim. Jesus, ele é bem claro, ele fala assim: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos aprender a confiar em Deus verdadeiramente, não só da boca para fora. Nós precisamos aprender a entregar a nossa vida verdadeiramente a Deus, e não só da boca para fora. Sabe? Viver o evangelho verdadeiramente, para que a gente possa passar por essas coisas. No versículo 8 ele fala assim: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? E ele termina dizendo assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse salmo ele é uma chamada para a gente reafirmar a nossa confiança em Deus. Esse salmo ele é um chamamento para a gente estar na presença de Deus, para a gente confiar em Deus, para a gente entregar a nossa vida, os nossos problemas, as nossas tristezas, as nossas angústias, entregar a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. É incrível quando a gente para observar. Se a gente parar para observar o nosso dia a dia, a gente vai poder ver o tanto que Deus cuida de nós em cada momento da nossa vida, em cada detalhe, em cada coisa que nós vamos fazer. Deus, ele cuida de nós. Em cada coisa que você vai fazer, sabe? Seja numa vaga de estacionamento, seja em tudo que você olha e que você vai fazer, se você parar e observar, você vai ver a mão de Deus agindo naquilo, né? Hoje mesmo, poxa, a Olivia nasceu, que bênção! Nasceu bacana, nasceu bem, nasceu saudável, né? A mão de Deus esteve ali.
A mão de Deus fez esse parto, a mão de Deus trouxe Olívia ao mundo. Então, se a gente parar e dar a glória a Deus, dar o louvor a Deus, agradecer a Deus por todas as coisas, como a palavra de Deus nos diz, para a gente ser grato a Deus em todas as coisas, não importa o que aconteça. Então, que hoje a gente possa, mais tarde, depois, com o tempo, que a gente possa pegar o Salmo 42 e meditar nesse salmo. E verdadeiramente dizer para a nossa alma: te aquieta, espere em Deus, confia em Deus. Nós ainda vamos louvar o Senhor, a vitória é nossa. Nós ainda vamos louvar o Senhor. Que a gente possa hoje pegar essa palavra e trazer para a nossa vida como um bálsamo todos os dias. Todos os dias que a gente possa dizer para a gente mesmo: louve a Deus, espera no Senhor, confia no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Que a gente possa se animar com essa palavra, que a gente possa ganhar ânimo, um ânimo novo para poder enfrentar as dificuldades, os problemas e aquilo que a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia. Seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, que a gente possa nos animar com essa palavra para poder enfrentar tudo aquilo que a gente precisa enfrentar no nosso dia a dia. Glória a Deus! Aleluia! Amém, amém e amém. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, por nos mostrar mais uma vez que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado por nos animar, obrigado por nos trazer, Senhor, essa palavra de ânimo, de refrigério para a nossa alma, para o nosso espírito. Obrigado, meu Deus, porque nós temos a certeza de que o Senhor segura na nossa mão e nos sustenta com a sua mão poderosa. Obrigado, meu Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você vá, por onde quer que você ande, que você seja uma bênção, que você pregue a palavra de Deus em tempo, fora de tempo, que você seja um testemunho vivo de que Cristo vive em você, de que o Espírito Santo habita em você e de que você é um homem e uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados nesse canal têm um conteúdo relevante e merecem ser distribuídos e enviados até os confins da internet, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus e ter a sua fé edificada, em nome de Jesus. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que te rodeiam ouçam essa palavra. Recebam de Deus essa palavra, em nome de Jesus. Assine o nosso canal. Nos ajude a fazer essa palavra rodar o mundo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. Tenha uma semana abençoada. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Abreijo!